Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, tratando da análise de cenários, em particular voltado para empresas do setor de energia elétrica listada na B3. Não todas, algumas. Empresas que eventualmente pagam dividendos. Será que nós temos condições de avaliar aquela que paga mais dividendos? E será que nós sabemos distinguir daquela que paga melhores dividendos? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, o seu dislike, faça o seu comentário para que eu possa entender ou até responder dúvidas suas, e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu tenha postado no canal. Eu trouxe hoje para você uma lista das empresas do setor elétrico e eu fiz uma ordenação dessas empresas e coloquei de uma forma planilhada. Essa planilha eu vou disponibilizar para você na descrição deste vídeo, que você vai ver logo aqui embaixo. Mas nessa planilha está dividida em duas partes. Uma das empresas do setor elétrico que pagaram de dividendos nos últimos 12 meses e o percentual do dividend yield dessas companhias, já devidamente ordenados. Então esse DY é de dividend yield dos últimos 12 meses. Então você pode ver aqui que a Copel é a vencedora, nos últimos 12 meses, tendo pago 24,73% em dividend yield. Note aqui que nós temos algumas empresas que talvez você possa não reconhecê-las assim imediatamente. Vou marcar duas aqui nesta linha. Esta primeira aqui, EMAI 4, é a Metropagos, uma empresa de energia elétrica, uma small cap, que possui 3 usinas hidrelétricas, uma pequena central hidrelétrica e uma termoelétrica. E esta, a rede 3, é a rede energia. Eu nunca fiz análise dessas duas companhias, mas se você quiser que eu faça análise dessas duas companhias, por favor, você coloque aqui nos comentários, aqui embaixo, de qual você gostaria, ou se você gostaria das duas, que eu faça uma análise dessas duas companhias. O importante que eu queria que você verificasse é que tanto a Metropagos, que está aqui pagando 15,4% nos últimos 12 meses, e também a rede energia pagando aqui, eu troquei, né? A Metropagos está pagando 15,23% e a rede energia pagando 15,04%. Duas empresas que nós ainda não avaliamos aqui, mas que pagaram nos últimos 12 meses 15% de dividend yield. Dividend yield considerável, à frente de muitas outras empresas, como, por exemplo, nós temos aqui a Transmissão Paulista, se destacando e indo longe da Taesa logo aqui embaixo. E você deve considerar também que aqui no canal nós temos muito interesse naquelas empresas que pagam de 6% para cima em dividend yield. E as explicações por que 6%, nós temos um vídeo que conta a história da construção desse valor de 6%. Aliás, como aumentou o número de inscritos no canal, eu vou fazer um novo vídeo falando de novo por que nós consideramos no mínimo 6% para receber em proventos em função do valor investido. Mas o que eu acho que é mais importante nós considerarmos aqui é que muitas vezes não significa que por haver esse pagamento significativo nos últimos 12 meses, que isso é uma regularidade da companhia. Você pode verificar aqui do lado que, por exemplo, vamos tomar aqui a Metropagos. Ela pagou 15%, mas a média dos dividendos que ela paga é de 1,5%, o dividend yield médio dessa empresa. Então a gente precisa olhar do ponto de vista do cenário qual é o histórico da companhia, porque não significa que num determinado momento ela está com valor elevado, que ela tem histórico, porque a gente considera sempre a seguinte afirmativa: o que foi constante no passado é bem provável no futuro. Então aqui pode ter um descasamento na relação futura. Você pode acabar comprando empolgado por esse dividendo de 12 meses e, na verdade,
quando vai seguir o histórico da companhia, você acaba se frustrando, se decepcionando, porque o passado dela vem contando uma história diferente. Da mesma forma para a rede de energia. E será que essas empresas elas têm condições de seguir nessa faixa dos 15%? Ou será que essas empresas aqui elas acabam ficando dentro da sua média regular? Então, você, por favor, se quiser que eu faça análise dessas duas empresas, coloque aqui embaixo, eu faço as análises para nós vermos como é que elas podem se comportar no futuro. A outra metade dessa história é que se nós formos fixar na intenção do canal, que é um dividend yield no mínimo de 6%, então nós começamos a marcar essas empresas que têm um comportamento perto desses valores que nós estabelecemos. E aí nós podemos verificar que nós temos condições de fazer um processo seletivo mais ajustado. E aqui nós temos quem? A CESP. Vou marcar aqui para você. Nós temos essa empresa aqui. Será que você conhece essa empresa? Essa empresa, ela pertence a um grupo chinês, que se diz o maior grupo de geração de energia elétrica do planeta. Ela é a Rio Paranapanema. O nome dessa empresa foi comprado por esse grupo chinês. A Rio Paranapanema, se você for verificar, ela tem um dividend yield médio de 9,48 e hoje ela está, nos últimos 12 meses, pagando entre 10% e 11% de dividend yield. Também, se você quiser que eu avalie essa empresa, você também comente aqui, coloque seu comentário que eu posso fazer uma análise da Rio Paranapanema, já que ela está mostrando ser uma ótima pagadora de proventos. Temos também aqui a CESP, e veja que é outra coisa bastante interessante, como a mesma companhia ela aparece em posições diferentes. Isso é uma coisa que você precisa avaliar, porque esse é o momento que você escolhe entre, por exemplo, neste caso, investir numa companhia, numa ação da companhia ordinária, ou, neste caso aqui, uma ação preferencial de classe B. Qual seria a melhor escolha? Daqui a pouco a gente verifica isso. E, evidentemente, aquela que é a hors concours da relação dos investidores em elétrica, que é a Taesa. Observe aqui que ela se mantém essa regularidade, acima dos 6%, e atualmente, nos últimos 12 meses, pagando 8% de dividend yield. Quem seriam as empresas com melhor desempenho no dividend yield médio? Eu ordenei aqui para você nessa coluna por dividend yield médio. Eu não vou mais abaixo disso porque nós ficamos sempre nos 6%. Então aqui para baixo daria para considerar a transmissão paulista, e nós podemos verificar que na média ela paga 5,69, está muito lá perto, e a gente aí teria que avaliar a empresa para ver se ela consegue jogar uma regularidade ou se teve algum fato que a fez descasar. De qualquer forma, você pode ver que a transmissão paulista aqui, ela tem um médio de 5,69, mas nos últimos 12 meses, 18,25 de dividend yield, podendo ser que esse fator tenha interferido e elevado o dividendo da empresa, que talvez numa regularidade tenha ficado abaixo disso. Outra coisa que você precisa considerar, neste caso, que é mais uma dica que eu dou, é que este provento ele é muito em função, esse dividend yield, essa média de proventos, é muito em função do preço atual da companhia. Que se ele desce, nós já vimos isso em vídeos anteriores, então ele vai subindo. Pode ser que o ponto de entrada aqui na companhia, por exemplo, a 23,69, não se recomenda. Então a gente tem uma puxada do dividend yield médio aqui para baixo. Mas à medida que vai descendo, pode ser que haja uma influência. Então por isso que a gente, como a gente sempre mostra lá no canal, aliás, aqui no canal, a gente sempre mostra lá nos vídeos, nós buscamos aquele preço teto onde nos dá a condição. Então nesse preço teto pode ser que ele tenha se descasado aqui no dividend yield médio. Mas agora voltando aqui para a análise que interessa, que é o dividend yield médio dessas que estão com 6 ou mais por cento de pagamento. Observe que a gente já tinha visto a Taesa, ela é jogada lá para a cabeça, é uma das mais importantes nesse segmento. Além disso, aqui eu vou dar um desconto, porque aqui existe uma excepcionalidade na AES Brasil.
Você note aqui que nos últimos 12 meses ela está com 2,4, em função da crise hídrica, do desdobramento não, do follow-on que ela fez das suas ações. Isso aí teve umas implicações. O que acontece aqui é que esse valor que está sendo considerado é porque, como ela entrou para o novo mercado só no início deste ano, se eu não me engano foi em abril, março ou abril, aí estão sendo considerados os dividendos pagos em função da AES Tietê, que subiu para esse nível aí do novo mercado. Então aqui eu vou dar um desconto, não vou falar sobre a AES Brasil, tem outros vídeos aí que a gente comenta sobre isso no canal. Eu vou ficar então aqui com outras companhias, como por exemplo aqui a CESP. Observe que a CESP tem um zero aqui, ó, nos últimos 12 meses. Então nós precisamos voltar lá e analisar como é que se comportou a CESP, para que a gente possa entender esse dividend yield de não ter proventos. Mas também pode ser um erro de sistema aqui. Então a gente vai precisar desconsiderar essa excepcionalidade. E vamos ficar aqui na Rio Paranapanema. E você observe que ela está na cabeça aqui, né? Na geração de energia elétrica, no caso, porque a energia elétrica a gente tem que dividir em três partes, né? A geração, a transmissão e a distribuição. Então, do ponto de vista de geração, veja que ela está lá em cima. Você poderia fazer um comparativo, por exemplo, da Rio Paranapanema com a AES Brasil. E aqui você pode verificar quanto pode uma se distanciar da outra. E a CESP, aqui eu quero desconsiderar, porque isso aqui pode ser um erro de sistema, por isso que eu fiz aquela consideração, mas você pode verificar que a CESP, neste momento, nos 12 meses, está pagando entre 11 e 15, dá para dizer assim, mas a média dela está acima dos 6%. Então, os destaques aqui dessa nossa planilha para a CESP, Taesa e Rio Paranapanema. Se você quiser que eu avalie Rio Paranapanema aqui, ou se você quiser que eu dê uma olhada mais profunda na CESP, você também, por gentileza, faça um comentário aqui, porque eu vou analisando conforme a demanda que você aqui do canal contribui para que a gente possa levar a você o melhor conjunto de informações para as suas decisões. E apenas para finalizar, então, nós olhamos para os dividendos que nos são pagos, mas não dá para nós entrarmos no mercado só em função, ou ingressar como acionista de uma companhia só em função dos dividendos que são pagos. Nós precisamos dar uma olhada em outras circunstâncias que também nos ajudam a uma mais adequada sugestão. Seleção. Então veja aqui, ó, que nós temos o valor patrimonial por ação, que se nós pegarmos tudo que está no balanço da companhia e dividirmos isso pelo número de ações, que eu sempre falo aqui, nós temos um número que nos é apresentado. Então esse é o valor patrimonial por ação. Então você pode olhar para o valor patrimonial por ação e aqui você pode considerar assim, ó, quanto mais alto, melhor, desde que quando você dividir esse valor patrimonial por ação, ou melhor, quando você tomar o preço da ação e dividir pelo valor patrimonial por ação, ele der um número que você busca que fique abaixo de 1, porque significa que essa é uma empresa descontada no mercado, provavelmente. Mas pode acontecer que não. E aqui nós temos no canal que quando está ali entre 1 e 2 é porque o mercado está fazendo a avaliação ajustada daquela empresa. E você olha que para o setor elétrico, somente aqui na CESP3 acontece esse caso de estar abaixo de 1, ou seja, a empresa está descontada. O resto, e mesmo assim está em 0,98, muito próximo de 1, significando que as empresas elétricas estão sendo avaliadas ajustadamente ao mercado. Também você pode olhar aqui para a AES Brasil, como ela está um pouquinho acima ali de 2, podendo estar cara demais, e você tem os vídeos aqui no canal, que nós falamos exaustivamente sobre a AES Brasil, como de vez em quando essas numerações vão fechando com a interpretação que a gente faz. E o preço sobre o lucro, o preço da ação dividido pelo lucro por ação, onde vai nos indicar o tempo que nós vamos receber pelo valor investido na companhia. E aqui você
pode observar mais um destaque para a CESP, porque retornaria aí em menos de 4 anos o valor investido neste momento. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixarei as planilhas aqui na descrição para que você possa baixar e fazer a análise que melhor lhe convier. Vou ficando por aqui, esperando que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Do contrário, também a gente aceita o seu dislike. Faça o seu comentário para que a gente possa entender como é que você está interpretando os nossos vídeos e até as sugestões que nós sempre incorporamos aqui, e também respondemos perguntas. Aperte o sininho para receber novos vídeos, e se você é novo no canal, ou se você já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Um grande abraço!